e o teu poder, para que cada palavra dita, Senhor, não volte vazia. A tua palavra será lida, explanada, e que possamos ter, Senhor, todo o bom senso de analisá-la de acordo com o que os escritores tentaram passar para nós. E ajuda-nos, Senhor, para que esses textos fiquem em nosso coração. Ajuda os teus filhos que estão agora carecendo da tua palavra, que eles possam receber como um afago da tua mão em todas as suas dores, em todos os seus problemas. Aquele que se sente solitário neste momento, que a tua mão possa chegar até ele e através desse vídeo eles possam se sentir tocados pela tua voz, pelo teu espírito que fala. Assim como a tua palavra foi escrita há tantos séculos atrás e ainda vive, está viva, entrando em nossos corações e falando, dá, Senhor, da tua graça para que, através desse vídeo, muitas pessoas também possam ser sacudidas pela palavra que sai da tua boca. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. O texto diz o seguinte, capítulo 13 de Apocalipse. E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, para profanar o nome santo e difamar o seu tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Então está lido aí o texto. Já comentamos bastante a respeito dessa forma literal ou figurada de interpretação, basta ver o nosso vídeo de ontem, não é? Falamos também sobre as interpretações a respeito da palavra mar, porque ele estava diante do mar, então por que esse mar? Esse mar pode ser literal ou figurado, a imaginação de cada um aí é livre, porém eu prefiro achar que esse mar é figurado, conforme explicamos ontem. Então, também estamos analisando a questão da segunda palavra, que seria a palavra besta. No caso aqui, lá no texto que você vai encontrar na nossa página, a Bíblia tem resposta, eu fiz questão de não só colocar as expressões do grego, mas também buscar as expressões do hebraico antes de Jesus, que eram usadas também para definir o que os profetas falavam a respeito desse grande dia de acontecimento. Então você vai ter as palavras usadas no hebraico e depois as mesmas palavras usadas no grego, para você definir então o que vem para depois o português, a Vulgata também latina e tal, né? Então vejam aqui que o texto já nos deu essa base para interpretarmos que naquele momento, besta era uma palavra usada para definir algo muito grande, gigantesco, de proporções muito terríveis, que tinha o poder de atacar, de aglomerar, de possuir, né, de conquistar, tal. E isso é importante para a gente entender que, no fundo, João não estava vendo uma espécie de monstro, de Godzilla, dinossauro gigantesco vindo de dentro do mar, mas o que ele estava vendo tinha a ver com uma visão super espiritual a respeito deste batida das ondas, desses grandes movimentos das nações,
tendo as ondas como nações, temos o mar como sendo o mundo, né? E o mundo estando todo agitado por causa das grandes coisas que estariam acontecendo, como está agora, estamos vendo esses momentos acontecerem. Então estamos vivendo o mar agitado, o mundo acompanhando, apavorado, os problemas que estão por causa do vírus, e enfim, né? É uma coisa terrível, e outras coisas virão, e quem sabe outros vírus piores virão, porque a Bíblia diz que através dessas mortandades muitos vão morrer. É, na realidade, uma coisa assustadora, porque nós vamos ter a terra dividida em terços, né? E cada vez vai morrendo um percentual. Então, dos 8 bilhões de vivos que existem hoje no planeta, depois da grande tribulação, somente 2 bilhões vão estar vivos. O que significa que num período de mais ou menos 6 anos, 6 bilhões de pessoas vão morrer. Jeremias é capaz de dizer que todos tropeçarão nos corpos, que ficarão espalhados pelas ruas, e nós já estamos vendo isso acontecer em muitas cidades e em muitos lugares do país, só por causa desse vírus. Também as questões dos deslizamentos, vimos aí uma barragem que rompeu, alagando completamente todo um lugarejo, e pessoas foram completamente soterradas pela lama. Enfim, todos esses acontecimentos estão se dando. A mente do ser humano é muito fraca para guardar tudo isso, porque a tendência é achar que tudo isso é normal, tudo isso é comum, isso aí está acontecendo, mas o importante é que ele está com dinheiro no bolso, ele está comendo a sua comidinha, e ele não está muito interessado em saber o que está acontecendo pelo mundo. Mas as coisas que estão acontecendo estão todas previstas na palavra de Deus, né? Então, ele também viu ainda no versículo 1 que essa besta tinha 10 chifres. E nós fomos lá em Daniel para saber os significados dos chifres, e Daniel capítulo 7 nos mostra no versículo 24 que chifre tem a ver com reinos, com nações, com impérios, com a formação de governo. Então nós estamos vendo que a terra está já se dividindo entre governos, né? Esquerda, direita, centro, não sei mais o que e tal, e esses aglomerados estão se formando. E daqui a pouco todos eles vão entrar numa convulsão, e uma ameaça de guerra mundial vai acontecer, como o terror da guerra mundial, da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e agora quem sabe uma terceira guerra mundial, mas pode até ser que ela não aconteça, porque o anticristo virá com uma proposta, e essa proposta vai agradar a essas nações que vão comandar tudo isso. Então veja que os chifres diz respeito a esses impérios, e o texto continua falando, né, ainda no versículo 1, que essa besta tinha 7 cabeças. Repare pelo número 7, que é importante você entender. 7 cabeças. Ora, se cabeça tem a ver com o comando, quando a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, imagine então 7 cabeças, que a 7 é o número da perfeição. Então, 7 cabeças, pensando, 7 comandos, que podem ser 7 nações, que podem ser forma de capacidade. Então, esse sistema do número 7, ele tem a ver com a perfeição desse sistema, que vai conseguir trabalhar a respeito do governo capaz de solucionar grandes problemas, como principalmente fome, a guerra, a miséria, a questão da pobreza, a questão da criminalidade. Então, este será um governo onde todos vão aplaudir, todos vão achar sensacional, todos vão achar muito maravilhoso, e todos vão se ajoelhar diante desse sistema, diante do anticristo, diante de tudo que estiver acontecendo, e vão achar que coisa maravilhosa. O mundo vai ter paz, o mundo vai ter refrigério, o mundo vai ter tudo. Só que as pessoas vão continuar não olhando para os grandes acontecimentos, porque segundo a palavra de Deus, meteoros vão continuar caindo, terremotos vão continuar entrando em entrando em erupção, terremotos abalando a estrutura do mundo, e mesmo assim essas pessoas vão continuar, como o texto dito, blasfemando contra o Senhor. Então vamos continuar lendo o que será que realmente significam, por que esses 7 grandes países comandam o mundo. Não sei se você já percebeu isso, mas nós estamos hoje com 7 países que dominam o mundo na área de tudo aquilo que é comandar, certo?
Então são 7 grandes países que comandam o mundo, e nós temos dentre esses 7 grandes países, que pode ser a Alemanha, pode ser o Japão, pode ser a França, pode ser a Inglaterra, pode ser a Itália, né? Pode ser todos os grandes países, mas pensem na Guerra Mundial, por exemplo, onde 3 países foram bastante machucados com a guerra. Então nós temos a Itália bem machucada na Guerra Mundial, nós temos a França bem machucada e a Inglaterra bem machucada. Além de tudo, o Japão, por causa da bomba nuclear que foi explodida lá, e eles tiveram também cidades completamente devastadas, Hiroshima e Nagasaki, com a bomba nuclear, terminando completamente com a Guerra Mundial. Então vejam, essas nações todas foram assoladas. A Inglaterra foi assolada, quase que chegou ao final. Se a Guerra Mundial tivesse durado 6 meses mais, a Inglaterra seria completamente riscada do mapa. E vejam isso em 1945. E o que é a Inglaterra hoje, né? Ela já é de novo uma superpotência e já está comandando as nações, comandando o comércio comum europeu, e agora já saiu desse sistema aí do euro, né, e está já querendo comandar todo um sistema individual. E é da Inglaterra que vem a ideia de formar uma espécie de governo internacional para cuidar dos problemas da crise do vírus e de outras coisas mais. Vejam que as coisas estão se inclinando. Se a Inglaterra é uma monarquia, então a proposta da Inglaterra é um único ser, um rei, um monarca, um indivíduo que vai ser aceito por Israel. A pergunta para mim foi ontem: pastor, o anticristo será um judeu? Ora, para que Israel aceite o anticristo como o seu Messias, ele terá que ser judeu. Agora, não confunda ser israelense com ser judeu. Já expliquei isso aqui. Hoje, quem mora em Israel pode ser muçulmano. A terça parte de Israel hoje é muçulmana, pode ser cristão, a terça parte de Israel hoje é cristã, e judeu, praticante da religião judaica, é 30% apenas, e sobra ainda 10% para outras religiões. Então, não confunda o fato de um indivíduo ser judeu com a questão da religiosidade e a nacionalidade do israelense que mora em Israel hoje, que vive em Israel, que nasce em Israel. São confusões que as pessoas podem fazer, certo? Eu, por exemplo, sou descendente de judeu e não moro em Israel, embora goste muito de ir lá, já fui várias vezes, mas eu sou brasileiro e falo português, nunca me interessei em sair do Brasil, a não ser agora que eu estou vendo essa bagunça que está o nosso país, mas não vejo outro país que esteja melhor, então melhor é a gente ficar por aqui mesmo. Então vejam que nesse contexto todo, nessa quebra toda que está acontecendo, né, no mundo inteiro, esses países estão se despontando. Como da Grande Guerra para cá, da Guerra Mundial, eles criaram então todas as suas reformas e viraram superpotências. Mas se você vê agora, por causa do vírus, quem é que está sendo atacado? Você vê a questão do vírus atacando França. Opa, a França está sendo atacada com a questão dos muçulmanos, a Itália está sendo atacada por causa do vírus, a própria Inglaterra sendo atacada por causa do vírus. Então você percebe que muitos desses países, conforme diz o texto, serão feridos, serão atacados, serão praticamente levados à bancarrota, à falência, e eles serão obrigados a fazer pactos de lealdade, certo? É muito importante a gente entender que esses pactos serão cumpridos, serão tomados, e a gente não pode deixar passar em branco o que a Bíblia diz a respeito dessa questão, certo? Então diz também que sobre as cabeças haveria um nome, uma pessoa governando essas cabeças, que é o anticristo, e o seu nome seria um nome de blasfêmia. Isso está ainda no versículo 1. Note que eu ainda estou em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Então veja que o nome desse indivíduo será um nome de blasfêmia, ou então o título que ele vai receber, daí a expressão anticristo, certo? Então é alguém que vai dominar sobre todos esses países para governar o mundo inteiro com vara de ferro, só que ele vai quebrar no meio das semanas e nós vamos ver isso com calma depois. Depois eu falei que
O versículo 2 começa dizendo que ele era semelhante ao leopardo. Eu expliquei então que o leopardo tem a ver com o ventre da estátua do sonho do capítulo 2 de Daniel, de Nabucodonosor, que é o Império Grego, o sistema grego que comanda o mundo, que atrai as crianças. O que Alexandre o Grego fazia? Ele cercava uma cidade, e diz os historiadores que o rei nem sabia que Alexandre tinha saído lá da Macedônia ou de seus lugares onde já havia conquistado, mas quando eles percebiam, já chegava o recado que Alexandre estava cercando a cidade e mandando um recado para o rei. O recado era simples, dizia assim, ó: rebele-se e morra, renda-se e viverás. É lógico que todos aceitavam um acordo de viver, ninguém queria morrer, né? Todos queriam viver. Então, qual era o acordo? Que todas as nações aceitassem o helenismo, a forma de religiosidade, a forma da língua grega. Então, aquela nação teria que fazer com que as crianças aprendessem o idioma grego, a cultura greco, que passou depois a ser greco-romana, porque os romanos foram vencidos. Engraçado que os romanos destroem o Império Grego, mas o Império Grego destrói a cultura romana. Então, o vencedor, que são os romanos, acabam sendo vencidos pela cultura daqueles a quem eles venceram. Então, os romanos vencem os gregos, mas ao mesmo tempo são vencidos pela cultura grega. Então, a cultura passa a ser greco-romana, certo? Então, a cultura grega vai fazer parte disso. Qual é a cultura grega? As questões homossexuais, as questões da adoração a deuses profanos, as divindades o culto a essas divindades eram perfeitas luxúrias, né? Era uma coisa de dar nojo e tal. Por isso que Paulo fala que as mulheres têm que respeitar. Ele falando aos gregos, ele diz a respeito das questões sexuais e tal, que não vem ao caso aqui nós falarmos nesse contexto da doutrina bíblica em relação aos costumes contra aquela cultura romana infeliz. Na cultura grega, a mulher, a esposa, era apenas para procriar, ou unir as nações, unir cidades, fazer pactos entre as famílias. Ela só servia para isso, porque quem dava prazer aos seus grandes cidadãos eram as concubinas. As concubinas é que eram as responsáveis pelo prazer sexual, e as orgias eram todas nos cultos chamados bacanais, os cultos da orgia sexual, da bebida, eram deuses da embriaguez, deuses da orgia sexual, da profanação, né? Hoje nós temos a palavra bacanal, que surgiu exatamente desses cultos, abaca ou baco, tanto faz a tradução. Então esse é o contexto grego que está ressuscitando, que veio dentro do contexto do iluminismo, né? O homem tirando Deus do negócio, quando eles se revoltaram contra a Igreja Católica, acabou que eles também entraram no sistema greco-romano, né? Porque a cultura grega ressurgiu. Os grandes artistas, vocês podem perceber que da Idade Moderna para cá, os artistas vêm retratando o quê? A questão grega, a cultura grega, as estátuas. Você sempre vai ver alguém lá retratando o corpo humano, a mulher desnuda, enfim, todas essas questões gregas. E principalmente com relação às crianças, dando a elas já uma visão do que elas encontrariam no futuro, para que elas ficassem bem acostumadas. Passamos por um tempo onde nos parques, nos principais parques, as crianças eram marcadas na mão. Então bastava mostrar a mão e entrar nos brinquedos. Então marcar a mão para certas crianças era uma coisa natural. Então hoje, se um cara do banco chamasse, um gerente do banco chamasse essa criança que já foi aculturada em marcar a mão e se divertir, para ela receber um chip na mão para poder ter facilidade, vai ser muito fácil dessa pessoa aceitar, porque ela já está culturalmente aceitando esse sistema. O sistema, então, trabalha com as crianças, por isso que as crianças têm muita facilidade para computador, para celular, para tantas outras coisas. Por quê? Porque já faz parte dessa climatização, dessa aculturação grega que está dentro da proposta do que seria o Império da Besta. Então, a besta, ela tem a aparência do leopardo. A segunda figura que aparece
no capítulo 2 é que os seus pés são como de urso. Olha, quando a gente pensa num animal, a gente pensa em patas que andam pelo chão, mas o urso, ele tem uma característica especial porque ele fica de pé sobre as patas traseiras e ele vem com as garras e ele abraça a sua vítima, enfiando as unhas no pulmão da vítima, e a vítima perde completamente a capacidade de lutar e ele estraçalha a vítima. O urso é diferente do leão. O leão mata e começa a comer o pedaço, ou então ele arranca uma perna e vai comer a perna. Muitas pessoas atacadas por leões, elas conseguem sobreviver, mas de um urso é muito difícil, porque o urso estraçalha tudo. Enquanto a pessoa estiver se mexendo, ele está estraçalhando a pessoa. Por isso que muitos desses especialistas dizem que se alguém der de cara com um urso, e dê a sorte de que ele não esteja faminto, a melhor estratégia é não correr, é deitar-se no chão e fingir que está morto. Ele vai dar umas patadas, ele vai rugir, ele vai fazer alguma coisa, mas talvez não mate a pessoa, porque a pessoa vai estar imóvel, né? Mas isso tem a ver com outras áreas. Então vejam, a característica da besta também será essa, de abraçar e de segurar e dizer, você não vai sair e está acabado. É o peito da estátua de Nabucodonosor. Então quando a gente diz assim, fulano levou no peito, o fulano ergue o teu peito, levanta, vai de peito erguido. Então peito tem a ver com a valentia, com a intrepidez, com o poder, com a capacidade de dominar, de enfrentar, de conquistar, de sobrepor os seus inimigos, de fazer valer a sua vontade pela lei, pela imponência dos seus exércitos. E nós já estamos começando a ver isso. Eu não prometi que eu não ia tocar tanto em política, mas já estamos vendo algumas cidades, as pessoas sendo obrigadas a sair, a ficarem dentro de casa pela própria polícia. Já estamos vendo aí a autoridade sendo ultrapassada de muitos governantes, e em muitos países as pessoas estão sendo surradas na rua por andarem na rua contrários à lei que foi estabelecida, né? Então, infelizmente, isso aí já está acontecendo, muita gente está sendo proibida de andar na rua, e não estou dizendo que essa já é a lei da besta, já é o urso da besta falando, já é o urso dominando as nações, mas tem a ver com o que a Bíblia diz. O que nós estamos vendo agora em pequeno, né, proporções pequenas, já é o que vai acontecer em proporções gigantescas e universal quando a besta estiver com o seu domínio completo. Amém? Até aqui, pessoal? Vocês estão acompanhando bem? Quem está acompanhando, dá um joinha aí, dá um aleluia aí, escreve alguma coisa aí, dizendo que está conseguindo entender, porque eu não posso passar à frente sem que você esteja dizendo aleluia. Eu estou entendendo bem, eu quero ouvir, vamos lá, eu quero ouvir não, que eu não tenho como ouvir vocês, mas tenho como ver. Até agora parou ali no Rubens Teixeira e o Rubens disse aleluia, eu quero, a Sueli disse amém. Sim, estão ouvindo então, né? Estão entendendo perfeitamente? Então veja que a besta vai unir todas as características dos grandes impérios do mundo. Imagine um império babilônico reinando hoje. Junto com ele, o mesmo império babilônico, junto com o império persa. Junto também o império grego e junto também o império romano. Ou seja, a besta vai ter as características dos maiores impérios que já possuíram a terra para unir todos esses sistemas em um único sistema, para governar o mundo inteiro. Por isso que vai ser impossível de se combater contra esse sistema, certo? O outro animal, ainda no versículo 2, é a sua boca, a boca do leão. Repare que a visão do Daniel mostra lá no capítulo 7, versículo 4, um leão muito grande, poderoso, com asas, que diz respeito também à velocidade, à capacidade, mas o que destaca mais nessa visão do Apocalipse é a boca do leão. O leão tem o mesmo significado no sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2 de Daniel, ele é a cabeça de ouro. Agora presta atenção, a cabeça de ouro diz respeito ao quê? Ouro diz respeito a dinheiro.
diz respeito à economia, ganhar, lucro. Então, qual é o império babilônico deste século que nós estamos vivendo? É o poder do dinheiro, é o poder de ganhar, é o poder de levar lucro, é o poder de querer ultrapassar os limites, é o poder de querer ganhar mais, de lucrar mais, de conquistar mais, de guardar mais. E esse é o império da Babilônia. Babilônia é o império daquele que quer ganhar muito, é o império daquele que quer lucrar muito e que não respeita nenhuma das regras, nenhuma das leis, não respeita os subalternos, não respeita os funcionários, não respeita a população, não respeita o povo, não respeita ninguém. O poder do ouro está na sua frente e o que ele quer é dinheiro. Então, o que está na mente desses indivíduos tomados pelo espírito da besta, porque o apóstolo Paulo diz que o anticristo ainda não havia se manifestado, mas o seu espírito já estava no mundo. Caramba, desde o tempo de Paulo, o espírito do anticristo já vem conquistando muitos lugares, principalmente dentro da igreja. Então você vê hoje que em muitos lugares a mensagem da igreja não é mais a salvação da alma, é a conquista do ouro. A mensagem não é mais levar a alma até Deus, mas é levar o corpo ao prazer, à conquista do bem material. Essa pregação que leva o homem a conquistar as coisas físicas e esquece das coisas espirituais, está dentro dessa proposta da besta que vai com a sua boca conquistar. Então veja, ele vem com a sua boca e promete um dinheiro e diz, olha, se você aceitar, você vai ganhar. Se você não aceitar, você vai ficar completamente falido. Aí vem o urso e diz, ó, se você aceitar, você vai viver. Se você não aceitar, eu vou matar você e estraçalhar você todo. Aí vem o leopardo e diz, olha, se você não aceitar, você vai perder a família toda, porque todos eles já aceitaram. Você vai perder os seus amigos, porque todos eles já aceitaram. A cultura já está toda ela aceitando, todo mundo já está aclimatizado. Então você vai ser um alienígena no meio de todo mundo. Eu já fui chamado de extraterrestre por não concordar em deixar que pessoas cujo dinheiro foi ganho de forma fraudulenta viessem para a nossa igreja para dizimar e tentar lavar dinheiro através de outros processos. Não aceito, não. O nosso contexto não é dinheiro. Tanto que nenhuma dessas lives que eu estou fazendo aqui, eu falei em oferta, eu falei em dízimo, eu falei em dinheiro, eu falei de nada dessas coisas, porque não está no meu coração a prioridade destas coisas. O nosso povo é ensinado a ser fiel no pouco e a ser fiel no muito. O verdadeiro servo de Deus tem compromisso com Deus. Eu não tenho que ficar aqui cobrando de ninguém, nem falando que você tem que dar, porque vai para cair no inferno, vai ser amaldiçoado, nada dessas coisas. Por quê? Porque os servos de Deus verdadeiros, eles dão com prazer, eles dão com alegria, aquilo que o Senhor lhes dá, e eu não preciso ficar falando sobre essas coisas. Mas o mundo hoje já está vivendo esse império já estabelecido e está se formando na mente das pessoas, na cultura das pessoas, o jeito de ser, de pensar, de agir dessas pessoas, já está todos eles baseados nessas questões. Certo, querido? Depois ele vai falar a respeito do dragão. Ele diz assim, e o dragão deu-lhe o seu poder. E aqui eu tenho que parar com muita cautela, porque dragão tem um monte de significado, meus irmãos. Dragão tem um monte de coisas que a gente precisa observar com muito carinho. Porque o próprio texto diz assim, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio, certo? Então quem vai dar esse poder para a besta? É o dragão. Lá, no outro texto, Satanás é chamado de dragão, antiga serpente. Então, dragão pode ser o diabo dando toda a autoridade, toda a capacidade para essa pessoa governar, para esse sistema comandar o mundo. Deus está no controle, Deus está no controle dos seus servos, daqueles que estão lhe adorando, daqueles que aceitaram o sangue de Jesus. Quem está controlando esse mundo agora é o maligno, por esse período todo, até que ele seja
preso, condenado e preso, ele está condenando. E o seu porta-voz será o anticristo. Certo, querido? Então, entenda, preste atenção, porque é importante você entender. Que dragão é esse? Agora, preste atenção, se nós estamos falando de aglomerados de nações, estamos falando de parte daqui, parte dali, de sistema comunista, de sistema capitalista, de sistemas de todos os lados. Vocês já repararam qual é, por exemplo, quais são, os países que têm o dragão como Deus? Que tem o dragão como uma pessoa divina, que adoram o dragão? A China, por exemplo, é um deles. A China tem dias específicos para cultuar ao dragão. É uma das coisas mais importantes dentro da cultura chinesa é o dragão. Então, vejam como tudo se encaixa. Não é fanatismo desse pregador velho aqui, não. É uma boa observação que a gente tem que estar atento. O Japão também tem o dragão como sendo uma criatura divinizada, uma criatura especial, né? Por quê? Porque o dragão, ele tem a capacidade de comandar os elementos. Quais são os grandes elementos que são estabelecidos como a responsabilidade da vida sobre a terra? Então nós temos um elemento, que é a água, o outro elemento é a terra, o outro elemento é o ar, né? Então nós temos ar, água, terra e fogo, certo? Então esses são os 4 elementos: o fogo, a água, a terra e o ar. Por que o dragão é divinizado? Porque primeiro ele cospe fogo, então ele tem o poder sobre o fogo. Depois ele consegue voar, então ele tem o poder sobre o ar, ele consegue flutuar, vencer a gravidade. Ele também pode nadar no mar com sua cauda, então ele tem poder. As suas unhas fortes seguram ele e as suas patas gigantescas fazem com que ele cave a terra e escave a terra, como Daniel viu na sua visão, que o animal era forte e poderoso, escavava a terra quando andava. Que nem um touro bravio que bate na terra para atacar alguém. Então vejam que esses textos não estão por acaso, não tem a ver com lendas, são textos que se unem, que são ligados de alguma forma e estão na previsão do que Deus estabeleceu. Então, esse dragão vai dar o seu poder. Ou são as nações simbolizadas por esse dragão, que já comandadas pelo diabo, darão toda a autoridade para o anticristo governar, além do próprio diabo, que vai encarnar nesse anticristo para dominar o mundo através dele. Tudo isso está na Bíblia, não estou tirando da minha cabeça, estou tirando dos textos que vocês acabaram de ler. É importante que a gente siga, então, esse contexto, certo? Aí depois, quando ele diz assim, ó, versículo 3, e vi uma de suas cabeças ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Ora, se uma das cabeças pode ser um dos países, quem seria esse país? Quem teria essa cabeça ferida de morte e teria que ressuscitar? Teria que dar a volta por cima. Pode ser que seja um país, pode ser que seja uma pessoa, pode ser várias análises, vários comentaristas que se propõe a estabelecer. Mas se você coloca nesse aglomerado de nações, 7 nações governando sobre as outras, como eu já falei anteriormente, então você tem essas nações que eu já falei, certo? As grandes nações que comandam o mundo: Espanha, os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra e todas elas. Só que quais foram as que foram feridas de morte? Já falei: Itália, Alemanha, Japão, a França, a Inglaterra. Entretanto, nenhuma dessas nações estavam tão visíveis no período da Guerra Mundial. Mas a derrota dessas 3 que se uniram na Guerra Mundial, quais foram? Quais nações formaram o eixo na Segunda Guerra Mundial? Eu vou dizer para você: Japão, Alemanha e Itália. Essas 3 nações formaram o eixo, certo? Esse eixo é que lutou contra o resto do planeta. E essas 3 nações se uniram para lutar contra o resto do planeta. Então nós temos a Alemanha, a Itália e o Japão. E a Bíblia diz
que essas três foram, uma delas ferida de morte, mas Daniel vai dizer que quando elas são feridas de morte, um pequeno chifre, uma pequena nação começa a crescer, imperceptível no meio dessas feridas de morte. Que nação vai surgir de forma imperceptível, de forma insignificante, de forma que ninguém vai dar muita atenção, que vai surgir exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, quando as três grandes potências foram destruídas na Guerra Mundial e a união das nações venceram, e então Japão, Itália e Alemanha foram derrotados, né? Então agora que nação vai surgir em 1948, 3 anos depois de 1945? Israel, o pequeno chifre. O pequeno chifre, ele viria com boca de arrogância. Vai lá para Daniel, nós vamos ler esse texto. Com os olhos poderosos para ver todas as coisas. Esse é o anticristo que virá de Israel. Daí a ideia de que tem que ser um judeu para que Israel receba como seu Messias e para que todas as nações se curvem a esta nação tão pequenina, mas que já está oferecendo tanto problema para muita gente. Até aqui tudo bem, pessoal? Podemos continuar? Vocês estão entendendo? Todos estão entendendo perfeitamente? Certo? Então, por que são 666? Por que é 666? Saindo um pouco, nós estamos ainda no versículo 3, tem mais coisa para ler, porque nós temos o poder político, que vai ser o anticristo, nós temos o poder religioso, que vai ser o falso profeta, e esse poder econômico, financeiro, dos bancos, do alinhamento de todo o dinheiro do mundo, do controle de cada pessoa, quanto ganha, quanto não ganha, quanto desconta, que o computador vai fazer, que a internet vai fazer, que as condições de um laptop, de um aplicativo no celular, você põe dinheiro lá e tira dinheiro de cá. Esse é o sistema, certo? Então, o poder é político, o poder é religioso e o poder econômico, 666, é o número da besta. Calcule esse número se você tiver inteligência, a gente vai falar sobre isso mais tarde com muito carinho. Mas só para que você tenha uma ideia, veja bem, todos vocês devem ter no bolso um cartão Visa. Todos vocês devem ter. E vocês não sabem por que o cartão chama-se Visa. Acontece que já na época de Jesus, na época de João, existia a gematria, que era a forma de identificar os nomes através os números, através das letras. Porque o sistema de números que nós temos hoje é o sistema arábico, e que tomou conta do mundo depois do século VI, VII, depois de Jesus, com a vinda dos muçulmanos e o poder árabe tomando conta da terra através de Maomé, certo? Então, os algarismos que nós tínhamos antes eram os romanos, algarismos romanos. Também tínhamos algarismos arábicos, também tínhamos os algarismos gregos. Então, nós temos vários algarismos que têm a ver com a questão do arábico, não aramaicos. Então, nós ainda temos essa ideia desses algarismos, desses números que eram ditos através de letras. Então, quando você tem o V mais o I, em algarismo romano, quanto é que dá? V mais I dá 6. Acontece que se você for ver no grego, o S divisa, esse S, que é o estigma, ele também é o sigma, né? O sigma, não é estigma, é o sigma, ele também é 6 no grego. Então você tem no romano, olha o Império Romano, no grego, olha o Império Grego, e o aramaico junto com o babilônico, onde a letra A também simboliza o número 6. Então você tem Visa 666. Ditos em 4 números, porque 4 por causa das 4 cabeças, dos 4 cantos da terra. Então, Visa já é um protótipo do controle da besta, do número da besta. Então, você não precisa mais de dinheiro, olha que coisa legal. Você não precisa ter dinheiro, você entra no mercado, compra o que quer, passa ali o cartão. Imagine se esse cartão, que pode ser perdido, não esteja mais dentro do seu bolso, esteja implantado
mão, ou quem sabe nos países frios que você tem que usar luva, implantado na tua testa. Pronto, basta você colocar o rosto ali e o chip é lido pelo checkout do supermercado ou da loja e pronto, ele é analisado ali mesmo o teu dinheiro sai da tua conta, vai para a conta da empresa e o serviço é feito. Através desse chip você também é identificado, já se sabe onde você trabalha, quanto você ganha, que conta você tem, e tudo isso é feito através simplesmente de um chip que vai ser colocado. Imagine que coisa fantástica, hoje alguém pode roubar teu chip, também descobrir a tua senha, vai no mercado e compra o que quer com o teu cartão. Mas se o chip estiver na sua mão, quem é que vai roubar a tua mão, vai no supermercado, faz as compras, depois tira a tua mão de dentro da sacola e diz, debita no chip dessa mão aqui, por favor. Não tem como. Não vai ter como um roubar a mão do outro, um roubar a testa do outro para fazer compra, porque todos serão vigiados. Então veja uma coisa tão simples, né? Outra coisa também que você já tem no seu bolso é o teu CPF. Se você tiver tempo, veja isso logo depois desse vídeo, que você vai ver que o teu CPF ele é formado de 3 números, depois mais 3 números e depois mais 3 números. Então são 3 sequências de 3 números. Dígito 2. Então olha que significado importante. 3, os primeiros 3 que tem o dígito 2. 3 vezes 2 dá 6. O segundo 3, que também é dígito 2, vai ser multiplicado. Então dá 3 vezes 2 dá 6. E o terceiro 3, que também tem dígito 2, é 3 vezes 100. Então vocês têm o número 3, 3 e 3, que multiplicados, cada um deles individualmente por 2, vai dar 666. O protótipo do número da besta, aquele que começou a marcar todas as pessoas e ninguém percebeu, é o CPF. Sem CPF ninguém consegue fazer nada, não tem conta bancária, você não tem cartão de crédito, você não consegue comprar passagem, você não consegue viajar, não consegue passaporte. Então, você já é um número, você já está marcado, sem saber. Só que esse ainda não é o número da besta, isso é um protótipo. Então o mundo já está sendo preparado, as coisas já estão acontecendo, não vai ser daqui a um século, não, é hoje, nós já estamos vivendo a geração de cumprimento de todas essas coisas. Por isso que Jesus disse, olha, quando a figueira começar a brotar, e ela já brotou em 1948, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima, certo? Então, eu queria que você atentasse para isso com muita cautela, com muita calma, porque nós vamos ler amanhã o versículo 4 em diante. Eu já vou ler ele agora para você guardar, que a gente vai explicar. E adoraram, olha, passado, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então, o diabo vai receber a adoração, ele também vai ser exaltado com esse sistema. Adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Amanhã, neste mesmo horário, estaremos lendo esse texto e continuaremos o nosso estudo daqui. Então, amanhã, não perca o estudo de amanhã, às 20 horas, onde estaremos lendo o versículo 4 de Apocalipse 13. Olha, nós já estamos 2 dias apenas nesse capítulo 13, então temos muita coisa pela frente. Se Jesus não voltar antes e se continuar essa quarentena, nós vamos continuar todos os dias. Se a quarentena acabar, então nós vamos voltar aos nossos cultos normalmente, mas esse estudo eu vou continuar e aqueles que se interessarem podem continuar. Estamos já colocando os filmes no YouTube, para que você acompanhe no YouTube. Quero que você ajude a compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus vizinhos, com todos os seus parentes, para que essa mensagem chegue aos ouvidos do máximo de pessoas possível, para que elas não sejam pegas de repente, quando a trombeta tocar e o nosso nome for chamado para subir. Você está pronto para subir? Está preparado? Eu espero em Cristo. Está esperando, tudo bem, mas você pode estar esperando um ônibus dormindo e o ônibus passa e você não estava preparado, não estava alerta, você estava dormindo o sono da indolência. Então agora é a hora de você abrir os olhos. Por quê? Porque esses dias já estão demonstrando pelos contextos bíblicos que já é a geração que está tudo acontecendo. Esses são os momentos dos grandes acontecimentos.
E em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Seremos nós levados às alturas. Amém, queridos?